Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza! Pessoal, muitas vezes o único recurso que você tem é um recurso na partida que vai envolver risco, que vai envolver realmente você acreditar e apostar suas fichas naquela decisão. Nessa partida isso acontece de uma maneira espetacular. Vamos dar uma olhada nisso? Leão Aronian, leão armênio que joga pelos Estados Unidos de brancas. E aqui Alan Pichot, grande mestre muito forte argentino. O leão armênio começa com C4. Cavalo em F6 aqui pelo Alan Pichot. Cavalo C3, E6. Aqui E4 indo em direção ao centro, D5 brigando aí pelo centro, o Aronian falando eu quero as casas claras aqui, colocando as peças, dominando aqui, buscando o domínio das casas claras, e o Alan Pichot respondendo eu também, né? Então botou aqui D5, E6, cavalo D5, dama, todo mundo apoiando aí nas casas claras. Uma bela briga já no centro, C por D5, E por D5 e aqui E5, tira esse cavalo daí, tira esse cachorro daí, né? Aqui cavalo em E4 e agora cavalo F3 desenvolvendo, protegendo o peão central. Bispo em F5 foi jogado, bispo em E2 e aqui não se incomodando, né? Com avanços de peão com D4 e tudo mais, o Aronian vai seguindo aqui, depois de bispo E7, roque. Ah, Rafael, mas o que aconteceria aqui se depois de roque o Alan Pichot também fez roque? O que aconteceria se ele jogasse um D4 aí? Fiquei curioso agora. Aqui depois de cavalo por E4, bispo por E4, D3 abrindo para o bispo de casas escuras e bispo F5, por exemplo. De fato aqui as brancas ficam com um peão avançado, pode parecer às vezes arriscado fazer isso. Ele está sem os amiguinhos dele, o de D3 está longe, mas nada impede do cavalo sair daí no futuro, o de F4 se juntar a ele, e também não tem uma maneira muito clara das pretas atacarem esse peão imediatamente. Então, por isso que aqui o Pichot simplesmente faz o roque, e agora D4, o Aronian ocupa aí o centro. Temos C5, bispo E3, cavalo C6 desenvolvendo, e aqui o Aronian resolve capturar o peão de C5, D por C5, ficando aqui com peões espalhados pelo tabuleiro, cavalo por C3, B por C3, né? Ficou com cacos de peão aqui o Aronian, mais uma decisão corajosa aqui do leão armênio, temos bispo em E4 e agora dama B3, atacando o peão lá de B7 que está desprotegido, dama C7 protegendo, torre de F em D1, pressão total no centro, a torre de A em B8 e agora cavalo D4, o cavalo aí no centro. E aqui o peão de E5 tá caindo no momento, aqui o Aronian tem um peão a mais, né? Então aqui o Pichot recupera o peão com dama por E5 e agora dama em A4. Pressão total no ponto de C6, pressão em A7, a partida seguiu com dama F6, percebam que o Alan Pichot evita de todas as maneiras capturar aqui o cavalo em D4, não foi lance jogado, porque depois de C por D4, as brancas ficam com uma estrutura de peões consertada, né? Consertam a estrutura de peões e ficam com um bom jogo. Então aqui o Alan Pichot evita de qualquer maneira, segue com dama em F6, trazendo mais uma proteção para C6. E agora F3 atacando o bispo. Sai daí, bispo G6 e agora cavalo por C6. B por C6 e bispo D4, protegendo em C3, atacando a dama. Dama em E6, atacando agora o bispo de E2 e aqui bispo F1 em segurança. Temos dama D7, finalmente protegendo o peão de A7. E agora C4, o Aronian tenta abrir aqui linhas, um ataque perigoso do Aronian C4. Torre de F em D8 foi jogado e agora C por D5. Aqui E por dama por D5 foi jogado e agora bispo em F2. Abrindo um ataque aqui para cima da dama. Veja que a dama também está protegendo a torre, então a torre tem duas proteções. A partida seguiu com dama E6 e agora a torre 1 perseguindo a dama, atacando também o bispo. Dama em F6 protegendo o bispo. E agora a torre de A em D1. O Aronian conseguiu colocar aí suas peças em jogo. A gente tem bispo em F8. Agora, uma outra possibilidade seria simplesmente capturar a torre, torre por D1 e defender aqui com torre A8. É claro que o Aronian ia buscar alguns lances ativos na posição, mas com o jogo preciso aí as pretas conseguem segurar a bronca. Mas aqui o Alan Pichot preferiu jogar com bispo F8, tudo bem. A partida seguiu com torre por D8, dama por A7 ganhando no peão. Mas agora a torre D2, o Alan Pichot tem uma torre forte aí na sétima. E o Aronian fala, você tem uma torre na sétima, mas eu tenho uma na oitava. Torre 8 aqui pelo Aronian, botando pressão no bispo, ele não sai mais.
E aqui assustado o Alan Pichot faz o lance torre D8. Bastante assustado ele vai para esse lance aí se defendendo na fileira do fundo. Aqui talvez uma possibilidade interessante fosse torre por F2. Eu vou comentar esse lance depois no final da partida. No entanto, torre D8, um lance assustado aqui foi jogado. Torre por D8, dama por D8 e agora dama em A4. O Aronian tem um peão a mais nesse final. São bispos aqui, um par de bispos para cada jogador. O Aronian tem uma dama bastante ativa, um peão passado na coluna A. Vamos ver como é que o Leo Armênio vai jogar isso. Dama D5 foi jogado, dama B3 propondo as trocas. Dama D2 evitando e atacando, mantendo a pressão no peão de A2. Aqui A3 foi jogado, um lance paciente, né? Aqui, por que não A4? Não sei, pergunte ao Aronian, né? Mas ele prefere jogar aqui com A3, né? Um lance paciente aqui do Aronian. A3, H5 foi jogado e agora dama E3. Talvez seja uma possível explicação do A3, é que o Aronian já estava com esse plano e agora a dama fica protegendo aqui os peões de A3 e C5 e depois de dama D1, por exemplo, cravando o bispo, né, o peão em A4 estaria atacado e jogando A3 não, né? Talvez seja uma possível explicação. A partida seguiu com dama D1, então cravando agora o bispo e aqui H4, o Aronian avança na ala do rei. Temos rei H7, dama D4 propondo a troca aí das damas mais uma vez e agora dama B1, evitando a troca das damas. Dama D8 atacando o bispo e aqui o Alan Pichot segue com um lance interessante, dama C1 aqui na posição. Dama por F8, o Aronian captura esse bispo, fica com um bispo a mais, mas é temporariamente. A partida seguiu com o bispo aqui em D3 e agora existe uma pressão no bispo de F1, não tem como defendê-lo. O Pichot vai recuperar a peça. Bispo D4 foi jogado, ameaçando o checkmate. O Alan Pichot tem que fazer alguma coisa, ele tem que recuperar a peça, ele tem que defender o mate. Vamos nessa! Dama por F1, cheque, rei H2 e aqui F6. E o Alan Pichot provavelmente nessa hora, se não fosse uma partida de 15 minutos para cada um com 10 segundos de acréscimo, se fosse uma partida pensada e com horas para cada um no relógio, F6 é a hora do sanduíche, né? É o lance do sanduíche. Você faz esse lance, levanta da mesa, pega ali na sua mochila um sanduichinho, né? Vai tomar uma água e tal, dá uma respirada, porque você fala aqui, eu empatei, né? Aqui eu equilibrei a posição, porque eu defendi os ataques de checkmate, né? A gente tem bispos de cores opostas, vai ser difícil de progredir aí qualquer um dos lados. Acho que eu consigo segurar um empate aí. Com muita luta eu vou conseguir um empate aqui contra o Aronian, né? Depois desse lance do sanduíche, o Aronian fala: nada disso, nada de empate, nada de posições equilibradas. E vai para o lance bispo por F6. O único recurso que as brancas podem ter se elas quiserem tentar vencer essa partida. Isso que eu comecei falando vídeo sobre isso, e esse foi o momento. Olha que legal. Aqui, qualquer outro lance fica difícil realmente de progredir. O Alan Pichot protegeu bem aí o seu rei, né? Os peões escuros os peões nas casas escuras estão anulando aqui a força do bispo, né? Vai continuar existindo ataques. O Alan Pichot pode tentar seguir com alguns ataques, colocar a dama aqui na casa de A2, o bispo em F1, por exemplo, seria um ataque interessante. Então, realmente aqui a decisão do Aronian, bispo por F6, buscando chances de vitória. Será que vai dar certo isso? Vamos ver. G por F6, dama F7, cheque, rei H6, dama por F6, cheque, e aqui o Aronian já tem 3 peões a mais pela peça sacrificada. Bispo G6, dama H8, Aronian quer mais, cheque, bispo H7, dama F8, cheque, rei G6, dama E8, cheque, rei G7, dama E5, cheque, rei F7, e agora caiu mais um carinha aqui, dama por H5, cheque, bispo G6 cobrindo, acabaram-se os cheques aí, agora dama E5, mantendo a proteção aqui do peão de C5 e também preparando aqui para avançar os peões. A partida seguiu com dama em F2, atacando o peão de H4, rei H3 protegendo e agora dama C2. Temos aqui H5 atacando o bispo em F5 cheque e agora rei G3. Olha que final é esse, que posição é essa? Será que vai dar certo essa peãozada contra a dama e o bispo aí do Alan Pichot? Bispo E6 foi jogado e agora dama F4 cheque. Rei E7, dama G5 cheque, rei F7 e agora H6 avançando com esse peão passado. Dama C3, temos H7 avançando mais uma vez, dama H8, a dama desesperada, todo mundo segurando aqui a casa de G8. Temos dama H5 cheque, rei E7 e agora A4. O Aronian fala, beleza, aqui na ala do rei você segurou tudo, agora segura essa. Joga um A4 aqui ameaçando avançar com esse peão. Temos aqui rei D7 jogado pelo Alan Pichot. Dama H6,
Bispo D5, agora dama D6, cheque, rei C8, dama em E7, protegendo o peão de H7, agora rei B8, rei F4, rei valente, aqui dama D4, cheque, rei F5, a dama volta lá para H8, segurando a casa de promoção, e aqui o Aronian faz um lance de arremate. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance de arremate aqui do Aronian, vale a pena, como acabar com essa partida, como fazer o adversário abandonar já! E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance que acaba com todas as esperanças do Alan Pichot, dama em E5 cheque, né? Nessa posição, depois desse lance, Alan Pichot abandonou a partida, né? Mas, Rafael, abandonou por quê? Cheque é só tirar o rei. Abandonou porque não dá mais, né, pessoal? Aqui, enfim, é um cheque que ataca a dama também. Depois de dama por E5, rei por E5, ninguém segura esse peão, né? Não tem nem muito o que analisar aqui. Aqui tá muito claro o que tá acontecendo. Esse peão, ele é imparável e vai ser promovido, vai ressuscitar a dama. E os outros também, vai ser uma festa. Que não vai nem dar tempo de promover esses peões. Vai ser checkmate daqui a pouco, né? O rei entrando também na posição. Não tem muito o que analisar. Sensacional essa partida, que coragem do Aronian, bispo por peão, sacrificou ali o bispo, buscou suas chances, realmente era a única, talvez o único recurso ali que o Aronian tivesse para tentar uma vitória naquela posição de bispo de cores opostas. Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com e depois mostrar um detalhe que o Alan Pichot perdeu. Ele teve uma oportunidade de empate muito difícil de encontrar, muito bonita a posição. Vamos dar uma olhada e também eu vou comentar aquele lance que eu falei durante a partida. Vamos lá. 94,8% de precisão aqui para o Aronian, 80,2% Alan Pichot foi menos preciso. A gente vê que realmente teve muitos erros dos dois lados, né? Foi uma partida bastante intensa, tá aqui classificada como intensa, né? E realmente foi isso, né? Aqui a gente vê o gráfico, o Aronian ficou melhor, depois equilibrou, aí ficou melhor de novo, equilibrou de novo, aí ficou melhor para sempre não, equilibrou de novo aqui, olha só. Vamos no tabuleiro entender esses momentos, vamos lá. Vamos falar do lance assustado aqui primeiro do Alan Pichot, né? Eu comentei que ele fez esse lance assustado e que aqui ele teria torre por F2. Será que teria mesmo? Vamos dar uma olhada. Aqui depois de torre por F2, você vai fazer o quê? Você vai capturar essa torre, né? Rei por F2, dama D4 cheque. Aqui rei G3 seria uma possibilidade. E aqui F6 seria um lance bom aqui para o Alan Pichot, né? Abrindo um ataque para cima da torre. E o ponto todo é que vai existir temas aqui de cheque perpétuo, né? Então esse lance aqui tira a torre da coluna E, né? Ou você pode tentar jogar um torre E7 aqui, não vai ajudar muito, mas vamos falar o natural aqui seria jogar torre A8 e aqui você tem cheques perpétuos. Você vai empatar para o cheque perpétuo. Dama E5 cheque, rei F2, dama D4, rei E1, dama E3, rei D1, dama D4. Opa, mouse sleep perdeu! Dama D4 aqui, cheque, né? E o rei não consegue escapar aqui. Jogar rei C1 aqui, toma cuidado, hein? Tá vindo dama 1, cai o bispo, a posição é perigosa. Eu não sei se vale a pena. Aqui rei E1 mesmo e vai ter cheque perpétuo, né? Outra possibilidade aqui, depois desse lance F6, seria o Aronian devolver material, jogar aqui com torre por F8 cheque, rei por F8 e tentar jogar esse final com um peão a mais, né? No entanto, por conta do rei exposto, mais uma vez, aqui provavelmente o Pichot conseguiria um empate. Por exemplo, depois de dama B8 cheque, rei E7, dama C7 cheque, rei F8, dama D6 cheque, dama por D6, rei por D6, a gente teria esse final, brancas com um peão a mais, mas por conta desse peão aqui extremamente avançado e vulnerável em D6, poderiam existir chances de empate. Rei E8, A4, rei D7, A5, rei por D6, rei F4, e a gente tem aí um final difícil, mas aqui o Alan Pichot segura. Com um jogo muito preciso ele consegue segurar. Aqui depois de rei F4 poderia seguir bispo C2, tentando manobrar aí o bispo. E se disparar aqui com A6, por exemplo, o rei chega, o rei segura esse peão, né? A gente tem um final ainda difícil, mas jogado preciso, esse final ele é empatado, né? Então faltou esse recurso aí pro Alan Pichot, ele foi para esse lance assustado. Agora vamos ver aquele momento mágico que eu falei que as pretas tinham um recurso de empate. Aquele vale lá do gráfico lá, vamos lá. Nessa posição o Aronian desvia toda a atenção da ala do rei, faz o lance A4 e esse lance parece fantástico, parece muito bom, mas na verdade ele é um blunder e aqui permite ao Alan Pichot o empate nessa posição. Como assim, Rafael? O que aqui pode ser feito? Por incrível que pareça, aqui o Alan Pichot tem um recurso de empate, somente um recurso aqui pode conseguir um empate e seria a bonita sequência aqui, dama G7 até natural, você fala, vou dar um cheque, né? Aqui agora, o bonito seria depois de, por exemplo, aqui rei H2, o lance que exclama aqui das negras seria o lance dama F6, isso aqui é difícil de entender.
É bastante estranho, não é de se estranhar que o Alan Pichot não encontrou esse recurso durante a partida. Seria realmente muito difícil de encontrar. Aqui depois de H8 promovendo para dama, as brancas têm 2 damas no tabuleiro e as pretas conseguem empatar essa posição por conta aqui do bispo tirando a casa de H3. Poderia seguir com dama F4 cheque, o rei não consegue escapar. Aqui depois de G3, por exemplo, vai em dama D2, ou se jogar rei H1 tem dama C1, cheque, rei H2, dama F4, cheque, fica dando cheque para sempre. Rei G1, dama E3, cheque, rei H2, dama F4, cheque. E se jogar aquele G3, dama D2, cheque, né? Olha só, o rei não pode ir para H3, né? O ponto todo é esse. Rei G1, dama E1, cheque, rei G2, dama E2, cheque, rei G1, dama E1, cheque, rei H2, dama F2, cheque. Aqui o Alan Pichot com uma dama a menos aí, né? Uma dama por um bispo, conseguiria o cheque perpétuo, conseguiria o empate. Agora é muito difícil encontrar esse recurso, né? Então A4 foi um lance errado, porque depois de A4 as pretas têm dama G7 seguido de dama F6 e buscando ali o perpétuo. Sensacional, né? Então aqui o que o Aronian deveria ter feito? F4, eliminando qualquer possibilidade de perpétuo e subindo com o peão de A depois. Aqui já não funciona, dama G7 cheque. Rei H2, dama F6 já não funciona, porque dama G5, aqui o peão de F4 está apoiando a casa de G5, força a troca de damas e vai para um final vencedor. Sensacional essa partida! Se você gostou, deixa sua curtida, deixa seu like. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! No tabuleiro de xadrez.